Graças, paz, irmãos e irmãs, amém? Glória a Deus por estarmos mais uma vez na casa do Senhor, amém? Estão com frio? Agora não está mais? Esquentou aí, Renata? Amém. Continua com frio ainda? Amém? Se o nosso corpo estiver frio, que o nosso coração esteja aquecido pelo fogo do Espírito Santo, amém? Amém, glória a Deus. Quem aqui tem mais de 20 anos? Mais de 20. Eu tenho. Mais de 20. Quem aqui já escreveu uma carta? Carta. Quem já escreveu uma carta? Isso aí. Isso mesmo. Quem já recebeu uma carta? Só os maiores de 30. Olha só, para quem nunca viu, para quem não sabe o que é, isso aqui é uma carta que eu escrevi quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade. Essa carta já tem 31 anos, tá? Essa carta ficou guardada durante muito tempo com o meu pai. E foi uma carta que eu escrevi quando nós mudamos do Paraná para cá. E ela é uma carta que eu escrevi para minha escola. Enquanto criança, mudei para cá, mudei de escola, com saudades da escola, com saudades do que vivi. Escrevi uma carta e entreguei para o meu pai. Meu pai guardou a carta. E aí, depois de 30 anos, eu encontrei essa carta. E quando eu li essa carta, ela fez muito sentido para mim hoje. A Karina, hoje professora, quando lê essa carta, é a Karina que já amava uma escola, já amava a educação, mas não sabia que viria a ser professora. Mas já tinha muito no seu coração amor pela educação, amor pela escola. E essa carta falou muito comigo hoje. Uma carta que eu escrevi com 8 anos de idade, hoje falou muito ao meu coração. Eu não vou ler ela para os irmãos, mas se vocês quiserem ler depois, eu deixo vocês lerem, tá bom? Vocês querem que eu leia? Vocês são curiosos? Olha só. Era só para mostrar. Vou ler só um pedacinho, tá? Não vou fazer a Gislaine chorar ali. Já está chorando? A carta diz assim: há um lugar que eu nunca esquecerei, declarado a Escola Municipal Santos Dumont. Há um lugar que, quando eu penso, sinto vontade de sair correndo por saudade, de pessoas que marcaram não só a minha vida, mas como a vida de todos e também da minha família. Sabe, até hoje, se eu sei algo, eu devo a Deus que me pôs nessa escola. Apesar de não ser a menina mais inteligente da minha sala, quero dizer que minha antiga sala tenho muita saudade de todos. Da força de vontade, do apoio que vocês dão para os alunos. A essa hora, queria estar outra vez na minha escolinha. Eu já estou com muitas saudades. E aí eu vou falando a respeito, que a carta é grande, gente. Vou falando a respeito, e aí eu vou dizendo de como eu gostava da diretora, da escola, várias coisas tem aqui nessa carta. Mas fez muito sentido para mim, para a Karina, que hoje é professora, e que entende a importância da escola ser esse ambiente seguro para a criança, esse ambiente que acolhe. E com 8 anos de idade eu não fazia a menor ideia de que eu viria a ser professora. Mas a pregação de hoje, ela tem a ver com carta, por isso eu até trouxe essa carta aqui, porque eu falei assim, tem muita gente hoje que não tem nem noção do que é uma carta. Quando a coisa é tão rápida, a gente escreve uma mensagem lá no WhatsApp e rapidinho chega, Não tem mais aquela espera. E quando eu morava em Londrina, no Paraná, antes de nós mudarmos para São Paulo, eu me lembro que era costume, a minha avó morava aqui em Guarulhos, e eu tinha uma ansiedade muito grande por aprender a escrever, porque eu queria me comunicar com a minha avó. Eu queria escrever cartas para minha avó, e a minha avó me mandava cartas. E eu queria escrever cartas para minha avó. E era uma coisa muito boa, muito gostosa. E a Bíblia também fala para nós acerca de uma carta. E uma carta viva. E essa carta, nós vamos falar sobre ela hoje.
2 Coríntios 3, versos 2 e 3. Amém? Diz assim: vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós cremos que Tu estás em nosso meio. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está aqui. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor fale as nossas vidas, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos entender a Tua mensagem nessa noite, Senhor. Abre os nossos ouvidos, ó Pai, que o nosso coração, ó Pai, seja totalmente voltado a Ti, ó Deus. A nossa atenção, ó Pai, totalmente voltada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, quebra toda barreira. Oh, Deus, que caia por terra toda barreira, Senhor. E que nós possamos ouvir a Tua voz aqui, Senhor, claramente aos nossos corações, ó Pai. Amém e amém. Nós acabamos de ler o texto, e o texto fala que nós somos a carta. Nós somos a carta. O apóstolo Paulo aqui, ele usa a metáfora cartas escritas não com tinta, mas pelo Espírito Santo. Uma carta, nós sabemos que serve para comunicar uma mensagem. Essa carta aqui é uma mensagem que a Karina, de 8 anos, escreveu. E que quem recebeu foi a própria Karina. Não foi para o destinatário, que era a minha escola. Mas uma carta, ela serve para comunicar uma mensagem. E Paulo escreveu as suas epístolas durante um período em que as comunidades cristãs estavam começando a se organizar, a se estabelecer em diferentes regiões do Império Romano. E essas comunidades eram formadas por grupos pequenos de cristãos que se reuniam nas casas para orar, para ler, para estar em comunhão, para conhecer as Escrituras, para compartilhar a fé. E Paulo era uma figura central nesse processo, porque a missão dele era levar o evangelho aos gentios, estabelecer novas comunidades. Então, como é que Paulo fazia? Por meio das cartas. As cartas eram um meio crucial de comunicação entre ele e as igrejas. Essas cartas não apenas transmitiam ensinamentos doutrinários, orientações práticas, mas também serviam para encorajar, para corrigir os crentes. Elas eram importantíssimas, principalmente porque as viagens eram longas, e para que fosse mantida a unidade da igreja, Paulo, então, usava de cartas para se comunicar com a igreja. E aí, o apóstolo Paulo compara os cristãos a uma carta viva, uma carta que é escrita por Cristo. Eu e você somos cartas vivas. Eu e você somos cartas vivas. E uma carta deve conter uma mensagem, a mensagem de quem escreveu. Ela deve comunicar algo às pessoas. Muito obrigada, Renata. Ela deve comunicar algo às pessoas. E se nós somos essa carta viva, eu pergunto hoje para nós que estamos aqui, que mensagem eu e você estamos comunicando ao mundo? Que tipo de mensagem nós estamos levando ao mundo? O mundo sem Cristo precisa ler a mensagem de Cristo nas nossas ações diárias. Porque nós somos a carta viva. Nós somos essa carta. E fala que ela não é escrita com tinta, como essa carta que eu mostrei para vocês aqui. Ela é escrita com quê? Com quê? Ela é escrita com o Espírito Santo. Vamos lá? Vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Espírito do Deus vivo. Olha só.
essa carta somos nós. Nós somos. E nós temos que transmitir uma mensagem ao mundo sem Cristo. E a pergunta hoje é: que mensagem eu e você estamos comunicando ao mundo? Quando o mundo olha para nós, e quando o mundo lê em nós uma carta, que mensagem contém essa carta? Que mensagem está sendo transmitida? Não de ações, não de palavras, mas de ações. Ações que comunicam o amor de Cristo. Essa carta que somos nós precisa comunicar o amor de Cristo. Precisa mostrar o amor de Cristo. Não em palavras, mas em ações. Essa carta precisa demonstrar que ser cristão é viver uma vida de santidade e não se contaminar com o mundo. Essa carta precisa mostrar que nós somos comprometidos com a mensagem da cruz, com a mensagem do Evangelho. Nós precisamos estar comprometidos com a mensagem do Evangelho. Nós precisamos levar o amor de Deus a todos os lugares aonde nós estivermos. Eu e você somos essa carta viva que o mundo irá ler. As pessoas lá fora estão vendo Cristo através de nós. Através do nosso testemunho, através daquilo que nós fazemos, através das nossas ações. Se a minha vida não condiz com aquilo que eu prego, é melhor que eu não pregue. É melhor que eu fique calada do que viver uma vida aonde eu não estou verdadeiramente comprometido com o Evangelho da cruz. É melhor que você fique calado. Se você não está verdadeiramente transmitindo a mensagem da cruz, a mensagem de Deus, o amor do Senhor. Há alguns dias eu me perguntava, eu dizia: Senhor, tem uma pessoa no meu trabalho que eu quero muito evangelizar, eu quero muito ganhar aquela vida para Cristo. E eu dizia: Senhor, eu realmente não sei como fazer. E eu pensava: eu sei que é uma pessoa que gosta muito de ler. Será que eu compro um livro e dou para ela? Mas eu pensei: não, ela é de uma outra religião. De repente, se eu der um livro cristão para ela, ela vai se sentir ofendida. Né? A gente passando mil coisas pela minha cabeça. O que eu faço? E eu orando e falando com o Senhor, Deus disse para mim: você vai pregar para ela sem fazer absolutamente nada. Você vai pregar para ela com a sua vida. Você vai pregar sendo a carta viva que é escrita pelo Senhor todos os dias. É assim que você vai pregar. É dessa forma que você vai ganhar essa vida para Cristo. E esse texto já vem me seguindo há muito tempo. O Senhor já vem falando comigo através dessa mensagem. E é fato de que nós precisamos ser essa carta viva. Eu e você precisamos transmitir ao mundo sem Cristo o amor de Deus, a mensagem do Evangelho. Precisamos mostrar ao mundo que nós andamos sim na contramão. Que nós não somos iguais, que nós somos diferentes, porque nós estamos comprometidos com uma palavra, com a palavra do Senhor, que nós estamos comprometidos com o Evangelho, e que eu não sou igual, porque eu busco viver uma vida de santidade, que eu sou aquela que perdoa quando o mundo diz paga na mesma moeda, que eu sou aquela que transmite o amor de Deus por meio das minhas ações, que a minha vida condiz com a Bíblia que eu carrego. Não adianta nada se o teu vizinho vê você saindo para ir para a igreja, mas ele não vê em você uma carta viva. Não adianta nada.
nós usarmos camisetas escritas sobre Jesus. Não adianta nada eu ter uma porção de livros. Não adianta nada eu ouvir várias canções e cantá-las, se eu verdadeiramente não estou sendo a carta viva, escrita pelo Senhor Jesus todos os dias. O mundo não precisa de mais ministros de louvor. O mundo não precisa de mais conferências. O mundo não precisa de mais movimentos de cristãos reunidos. O mundo precisa de pessoas comprometidas com o Evangelho. O mundo precisa de pessoas que sejam parecidas com Cristo. E nessa noite, Deus está falando aos nossos corações que Ele está chamando os anônimos. O Senhor está chamando pessoas que não se importam em mostrar quem elas são, mas sim quem Cristo é na vida delas. Você consegue entender que o Senhor não está precisando de títulos. O Senhor não está precisando de líderes. O Senhor não está precisando de movimentos. O Senhor não está precisando de grandes conferências. O Senhor Deus não está precisando de pastores com nomes. Deus não precisa de famosos. O Senhor precisa de anônimos. O Senhor precisa de nós. O Senhor precisa daqueles que verdadeiramente se importam em mostrar quem Cristo é, em levar a mensagem da cruz. Pessoas que estejam comprometidas com o Evangelho. Pessoas que sejam verdadeiramente a carta viva escrita pelo Espírito Santo. Você pode se comprometer hoje em ser essa carta? Você pode se comprometer hoje em ser essa carta viva que é escrita pelo Senhor? Quantas vezes nós achamos que não temos capacidade, que não vamos conseguir? Precisa ser o pastor fulano de tal. Não, precisa ser o líder do ministério. Não, precisa fazer o culto tal. E a gente dá nome para culto, a gente faz campanha, a gente faz um monte de invencionice. A gente inventa um monte de coisa. Quando Cristo está sendo claro em dizer: ei, você é a carta viva. É você que eu preciso, é você que eu estou chamando, é você quem é chamado para trazer para Cristo aqueles que ainda não conhecem. É você que é chamado para demonstrar o amor de Deus, é você que é chamado para ser os braços do Senhor, para abraçar aqueles que precisam, não de palavras, mas de ações, ações que demonstram quem Cristo é. Quem Cristo é? Eu sou uma pessoa que foi mudada pelo Espírito Santo de Deus. Todos os dias eu sou moldada pelo Espírito Santo de Deus. Todos os dias eu estou vivendo em santificação, eu estou em processo. E eu estou todos os dias ficando mais parecida com o Senhor Jesus. E é isso que o mundo tem que enxergar em cada um de nós. Eu não estou aqui dizendo a você que você tem que ser perfeito ou perfeita, mas eu estou dizendo aqui que nós temos que procurar todos os dias sermos mais parecidos com Cristo, para que o mundo veja em nós essa carta viva, escrita todos os dias pelo Senhor Jesus. Essa carta viva é essa carta que vai fazer diferença na vida das pessoas. É essa carta que vai trazer o seu filho de volta para Cristo. É essa carta viva que vai trazer o seu esposo para Cristo. É essa carta viva que vai aproximar a tua vizinhança, os teus amigos de Cristo. Porque se as pessoas olharem para você
e elas verem hipocrisia, e elas verem que a sua vida não condiz com a mensagem que você prega, eu digo a você, fique calado. E por favor, não diga nem que você pertence a essa igreja. Faça um favor de não escandalizar o nome de Cristo. Mas conserte a sua vida. Conserte as suas ações e comece a agir e ser aquilo que Cristo te chamou para ser. A carta viva que demonstra o amor do Senhor Jesus. Sejamos nós comprometidos com o Evangelho de Cristo. Não de palavras escritas com tinta, mas de ações. Que a mensagem que nós possamos transmitir ao mundo seja realmente a mensagem de Cristo, seja realmente a mensagem do Evangelho, de que nós somos diferentes, de que nós não nos conformamos com esse mundo, mas que nós trabalhamos pela renovação e pela transformação dele. Não cabe a nós nos acovardarmos. Não cabe a nós cruzarmos os nossos braços e entregarmos para outro o ministério que o Senhor colocou na mão de cada um de nós. Porque eu digo a você, o Senhor está chamando anônimos. O Senhor está chamando você, que está sentado aí no banco. E talvez pense, não, ninguém me vê. Eu não tenho uma posição de liderança, eu não tenho uma posição de destaque. Você é a carta viva que o mundo está lendo. Você é a carta viva que o mundo está lendo. As pessoas estão vendo Cristo através da sua vida. No seu trabalho, quando você não se corrompe. No seu trabalho, quando você não faz o que todo mundo faz. Quando você não dá lá o jeitinho. Quando você não conta a mentira. As pessoas estão olhando e elas estão vendo a carta viva escrita pelo Espírito. Quando você que é jovem decide seguir uma vida de santificação, quando você decide que não vai se corromper, quando você decide que não vai se entregar às paixões desse mundo, você está sendo a carta viva. Quando você se compromete verdadeiramente com o Evangelho, quando você se compromete a viver em santificação, quando você se compromete a ser separado, você está sendo a carta viva. E se você entrou aqui hoje, e você está sondando o seu coração nesse momento, e talvez você não esteja sendo essa carta, talvez você conheça Cristo, talvez você ande com Cristo, mas talvez essa carta esteja guardada, como essa minha aqui estava, há mais de 30 anos, nas coisas do meu pai. E aí, não tem função. Se a carta não chega ao destino, ela perde a sua função, de nada ela serve. Mas você está aqui hoje. E se você está aqui hoje, é porque o próprio Espírito Santo de Deus está dizendo que a sua carta precisa ter um destino. E esta carta, o destino dela é ao mundo, à humanidade perdida, aqueles que estão sem Cristo. É tempo de levantar. É tempo de se posicionar e deixar Cristo escrever a sua história todos os dias, para que o mundo possa ler em você essa carta viva. Porque uma carta que fica guardada, que não chega ao seu destinatário, de nada vai servir, não vai ter serventia. E eu creio que não é isso que você deseja. Eu creio que você deseja ser essa carta viva que o mundo vai ler e que vai surtir poder e que vai surtir transformação e que vidas serão transformadas e que pessoas se achegarão a Cristo por meio da sua vida. E muitas vezes não é de muito falar, é de ser comprometido com o Evangelho.
é de demonstrar Cristo nas nossas atitudes diárias. Quantas vezes nós falamos, eu não sei evangelizar, é muito difícil evangelizar, é muito complicado. É complicado ser cristão? É complicado ser crente? É complicado realmente estar comprometido com o Senhor Jesus? É um compromisso que nós temos que fazer, mas saiba que o Senhor Jesus está chamando pessoas que estejam interessadas em mostrar quem Cristo é e não quem elas são. Nós vemos aí um tempo em que existem muitas pessoas se levantando, muitas pessoas falando e pregando em nome de Cristo. Mas eu creio que o Senhor está preparando um tempo em que verdadeiramente serão usados pelo Senhor aquelas irmãs que estão com os joelhos dobrados e que muitas vezes nós nem sabemos das orações que elas fazem. Aquelas pessoas que são anônimas, que estão sentadas nos bancos das igrejas e que não estão buscando por palcos ou por púlpito, mas estão buscando por mostrar quem Cristo é. Não é quem eu sou. Não se trata de mim. Se trata de quem Cristo é na minha vida. Se trata de quem as pessoas veem. Quantos escândalos a gente tem visto? Quantas igrejas grandes caindo por uma liderança que mostrava quem era a liderança, mas não mostrava quem Cristo era. E que tristeza para nós, igreja do Senhor. Que tristeza para nós, igreja do Senhor, saber que o mundo tem lido isso. Mas cabe a nós mudarmos isso. Cabe a nós mudarmos isso. Cabe a cada um de nós mostrarmos, não com defesa, porque Cristo não precisa de defesa. O Senhor mesmo se defende. Cabe a nós mostrarmos com a nossa vida, com as nossas atitudes, que nós somos, sim, comprometidos com o Evangelho de Cristo. Que nós somos, sim, a carta escrita por Deus. Diante das pressões do mundo, diante das dificuldades, diante de tantas coisas que nos pressionam a sermos igual ao mundo, a palavra de Deus diz que nós não somos, porque nós não somos daqui, nós não somos dessa terra, nós somos dos céus. Lá é a nossa morada. E aqui cabe a cada um de nós sermos essa carta viva.